dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Segunda-feira, após uma desclassificação do Campeonato Pernambucano, estamos iniciando aqui mais um programa do Rápidas no Eu Pratico Esporte. A gente leva o conceito de que tem que ser rubro-negro e debater o esporte na fase boa e também na fase ruim, né? Hoje aqui a gente está contando com dois amigos rubro-negros que estão em Brasília. Vou começar aqui apresentando o Fábio Brito. Tudo bom, Fábio? Tudo mais ou menos, né, Alessandro? A gente realmente, o esporte realmente se decepcionou. Mas é isso, a Cacará foi forte e tá na final, né? Parabéns para eles. Eu esperava, Fábio, ter um cordel, né? Você é um poeta nato e brinca com as situações também. Eu esperava hoje ter um cordel, mas o clima ficou tão pesado nas redes sociais, na internet, né? Que ninguém quis também brincar com isso. Inclusive, eu também brinco com as situações do esporte e evitei colocar qualquer charge, qualquer situação, né? Que realmente hoje foi uma segunda-feira para ser esquecida, né? Um domingo e uma segunda principalmente. Fábio, para iniciar, rede social aí, como é que o torcedor rubro-negro quiser lhe acompanhar? Twitter, Facebook, se quiser dizer aí. Twitter, @Fábio_DO_Esporte. Ok, vamos embora. Na ponta direita aqui, Henrique Santos, que também já é sócio do programa. Eu não vou perguntar se está tudo bem, mas só por uma questão, né, de iniciar o programa. Tudo bem, Henrique? Olá, nação rubro-negra. Olá, Alessandro. Olá, Fábio. Uma crônica de uma morte anunciada, né? O livro do escritor Gabriel Garcia Marques, falecido recentemente, né? Exatamente um ano. E mais do que a gente já esperava, né? Não foi tragédia, não foi nada que surpreendesse assim como eu estou vendo na mídia, né? Claro que uma equipe grande da capital de Recife nunca tinha sido desclassificada assim dessa forma no Campeonato Pernambucano, mas não me surpreendeu totalmente assim o que aconteceu não, viu, Alessandro? Vamos começar, né, pelo começo, como diz a piada, mas falando sério agora, Sport 1, Salgueiro 1. Eu vou dar minha opinião inicialmente, e eu li também o seu artigo, Henrique, muito bom, por sinal, onde você abrange vários, né, problemas, várias situações. Mas vamos primeiro iniciar aqui pelo jogo de ontem. Sport cá para nós, não sei, faltou, não sei não, sei, né? Faltou, eu sentia no ar, lá na arena, que faltava comprometimento. Eu achava que o time ia entrar rasgando, que o time ia entrar com mais vontade. Eu não senti o cara vestir a camisa com desculpa o termo, com tesão de jogar, com tesão de se classificar. Me pareceu que o time achava que ia se classificar a qualquer momento, que ia fazer o gol a qualquer momento. E para piorar, né, a gente olha para um banco e vê, lógico, o Joelton está em evolução ainda, não posso cobrar tanto, como eu sempre disse. Mas a gente vê um Mike, vê um Samuel, que não tem tido uma sequência boa, né, de apresentações. Então, como você está dizendo, uma tragédia meio que anunciada, né, bem antes, porque o Sport não vinha jogando bem, não vinha de boas apresentações, o técnico vinha errando, óbvio, né? Eu, inclusive, vinha defendendo também, que o cara está iniciando carreira, essa coisa toda, e realmente é. Mas eu queria ouvir de você, Henrique, até em cima até do seu artigo, qual a tua visão ontem do jogo? Especificamente sobre o jogo, eu até elogiei a escalação inicial, né? Porque o Sport, na minha opinião, vinha sendo escalado mal, além dos outros. Só para agregar aqui, desculpa, o Sport entrou com Magrão, Vitor, Everton Páscoa, Duval e René, Richelli, Neto Moura, depois Joelton e Elber, Regis, depois Mike, Felipe Azevedo e Diego Souza e depois Samuel. Por gentileza. Pois é, eu até achei que a escalação, dentro das nossas disponibilidades, até achei que foi a melhor escalação que o Eduardo conseguiu arrumar, né? Agora, não basta apenas você escalar o time corretamente. Esse time que foi escalado ontem, ele não estava acostumado a jogar junto, não é? É uma crítica que a gente fez ao Eduardo Batista, desde o começo do ano, que o Sport não tinha variação tática.
O Sport só sabia jogar com um esquema. E mesmo assim jogava mal. Então, quando ele precisou fazer uma escalação mais ousada, mais diferente, o time não funcionou. Não funcionou por quê? Porque Diego Souza e Regis não estavam acostumados a jogar juntos. Porque o ataque, a gente sabe de todos os problemas que o ataque tem, não é? E a prova disso foi os gols que Felipe Azevedo perdeu ontem, né? Ele teve pelo menos 3 chances claras no primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol. E achei também que a equipe não soube explorar as deficiências que o Salgueiro mostrou na partida contra o Flamengo, que era a nossa expectativa, né? Que os lados de campo funcionassem bem, porque o Salgueiro tem fragilidade nas laterais, tanto que o Lúcio, que é o lateral esquerdo, ele jogou quase de atacante ontem, né? E achei que o Sport mostrou todas as suas deficiências, que culminaram em 2 classificações, a meu modo de ver, ridículas, né? Com participação direta do treinador, que errou efetivamente durante os jogos, né? Me refiro da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. E na Copa do Nordeste, me permita, a gente também, né, o Sport jogou bem, ao meu ver aqui, em todos os tempos. No primeiro, no segundo, né, daqui de Recife, no primeiro de lá, principalmente, mas no segundo entra no que você está dizendo, né? Agora, lá eu até entendo, jogamos contra um Bahia, uma equipe, querendo ou não, tem caminho. Eu discordo de você, porque se você observar os jogos do Bahia, é um Sim, time fraco de Série B, né? Bahia e Nacional, que foi 3 dias depois, o Bahia passou pelo Nacional de Manaus, ganhou de 3-2 com um gol ajuda. no último minuto irregular, É. né? Na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste, o Bahia levou um vareio de bola do Ceará. Foi 1-0, poderia ter sido 3-4-0 pro Ceará. Quando eu me E refiro. ontem, na final do Campeonato Baiano, o Bahia levou 3 do Vitória da Conquista. 3-0. Quando eu Então, me assim, é um time fraco que nós não soubemos nos impor. Quando eu me refiro ao Bahia, é porque o nosso time também é fraco. E o de lá também é fraco. Inclusive, a gente vinha citando aqui, você, eu e outros amigos que participaram do programa, dos outros eu pratico, Raptors, eu pratico esporte. A gente já vinha citando aqui que o Bahia estava sendo ajudado, um impedimento aqui, um gol ali, anulação de gol de fulano, e Beltrano, impedimento, enfim, houve ajuda, isso é fato. Agora são 2 times que eu quis dizer, de bandeira, de camisa, de torcida. O nosso time, até então, a gente estava acreditando que era contra o Bahia, aquela coisa toda, jogou bem o primeiro tempo lá, que terminou o primeiro tempo, eu me achava, eu disse, não, esse time está classificado, pô, é impossível isso aqui, né, mudar o contexto. Mas quando eu falo nisso é por causa da bandeira, da camisa, porque cá para nós, eu não vou dizer o termo, mas fato por fato, né, para não dizer outra coisa, os 2 times são ruins. O time do Sport é ruim, o elenco, a diretoria, não queria nem entrar nesse papo agora, mas a diretoria falhou em não contratar, né, e vem dizendo, por exemplo, ontem eu vi uma entrevista e eu vi outra hoje, que o planejamento, que a equipe, que as contratações foram feitas, poucas mais foram, e vamos ver, vamos melhorar. Temos que entrar no planejamento, na parte financeira, mas poxa vida, a gente vê tanto clube aí, inclusive você, Henrique, foi um dos caras que sempre dizia, pô, Alessandro, tem clube aí que está contratando com menos, né, dinheiro do que o Sport e contratando bem, não precisa gastar muito para contratar não, você era um assíduo, né, argumentador dessa situação nos debates aqui. E, meu Deus do céu, aí a gente perde para um Salgueiro que cá para nós. Fábio, quiser entrar no assunto, fica à vontade. Cá para nós, eu vinha comentando com todo respeito ao Salgueiro, que inclusive eu vou torcer pelo Salgueiro, não é questão nem porque é o Santa Cruz do outro lado, mas o que eu acho que se é uma hora para um time do interior ser campeão, essa hora é agora, entendeu? Então a gente perde a classificação para um Salgueiro que acredito que vocês tenham visto o Flamengo jogar contra o Salgueiro. Aquele time do Flamengo é fraco. Aquele time do Flamengo não é nada. Aquilo ali vai dar trabalho ainda para o Flamengo, salvo alguns atropelos e ajudas de juiz no meio do Campeonato Brasileiro. E ganhou do Salgueiro, mas o Salgueiro tirou os atacantes, o Salgueiro jogou. E o Salgueiro joga assim sempre. Jogou no primeiro jogo lá, que o Sport perdeu aqueles gols e perdeu de 2-0 lá. Mas o Salgueiro é aquilo, não tem o que mudar. O elenco é fraco. O time é fraco. Então, com todo respeito, vai para a decisão. Mas o futebol pernambucano está nivelado por baixo. Está nivelado por baixo. O Sport é um time tem dinheiro, tem, mas é o pior que tem.
porque tá existindo uma falta de critério e de competência para contratar. Alessandro, o Salgueiro foi eliminado pelo Ceará no Nordestão com 2 vitórias fáceis do Ceará. O Ceará matou o jogo logo em Salgueiro, né? E foi cumprir tabela em Fortaleza e ganhou de novo do Salgueiro. Então, como eu tô dizendo aqui para vocês, o Sport é um elenco fraco, o Salgueiro é fraco, o Santa Cruz nem se fala e o Náutico pior ainda, que nem entre esses aqui O Náutico conseguiu ser lanterna de um campeonato desse, né? Que é um absurdo. Então, meus amigos, a gente eu tô ouvindo, eu tô falando isso porque a gente tem que ter critério até para ouvir as opiniões, né? Porque ninguém é Deus em opinião, né? Ninguém tá certo 100%. Mas eu tô ouvindo um oba-oba em cima do Salgueiro, em cima da campanha do Salgueiro, e o Salgueiro aí, Salgueiro, eu não vi, sinceramente, eu não tô vendo nada no Salgueiro para ter tanto discurso. O discurso é que bom, um time do interior, eita, tirou um clube com uma envergadura financeira enorme, eita, a estrutura. Mas fora isso, meu amigo, eu até brinquei, tuitei ontem, eu, salvo engano, foi hoje de manhã, bem cedo, que eu digo, meu Deus, se um torcedor do Flamengo estiver ouvindo as resenhas de Pernambuco, Ele tá morrendo de rir uma hora dessa, os né? debates, os comentários e lendo os jornais de Recife, ele tá rindo. Ele tá rindo, dando gaitada e dizendo, meu Deus, isso é uma província. Porque chamar o Salgueiro de um timaço meu Deus, pelo amor de Deus, com todo respeito à opinião dos amigos, de colegas aí, mas eu não vejo por aí não. Você, Fábio? Olha, falar do Sport daria um cordel realmente muito bom, porque é um time desalmado, mequetrefe, incompetente, medíocre, entendeu? O time não tem raça, ninguém faz gol, inoperante, é horrível, o time é horrível. Eu acho que, eu não sei, e agora, o Sport tem a vantagem do Sport, viu? O Anado Barros protege o Eduardo e vice-versa, né? Você pode ver, vai falar na rádio ou na televisão, não, é um defendendo o outro, né? É impressionante. Ninguém fala nada, não, tá tudo bom, tudo bem. Eu não sei, eu não vou parar não. Pra mim, o Sport é candidato a cair em segunda divisão para esse ano ainda, viu? Se brincar, é segunda divisão. Fábio e Henrique. Eu tô lendo aqui a escalação de novo, num dos jornais do Recife, daqui de Pernambuco, melhor dizendo. E cá pra nós, fora Magrão, que não teve, né? Não tem como citar Magrão em nada, assim, porque. Mas, pra mim, bicho, só Neto Moura, cá pra nós. O Elber jogou bem, acho que o Elber jogou bem. Eu achei que o Durval também manteve uma regularidade muito boa. E o Elber, né? E o Elber. Elber era o único que tava se deslocando, na verdade. Mas, assim, o nome do jogo pra mim foi Neto Moura, o resto tava tudo. Né? Pouquinho menos. Eu incluo o Durval ainda, que o Durval ainda salvou uns 2 ou 3 contra-ataques ali. Que a equipe estava muito afobada, né? E o Salgueiro conseguiu uns 2 ou 3 contra-ataques bons ali já no primeiro tempo. E se não fosse o Durval, que ali com aqueles carrinhos dele bem precisos, né? Por falar em Durval, não sei se vocês lembram, eu acho que 2 minutos de jogo, ele deu um drible no atacante. Foi com 1 minuto de jogo. 1 minuto, não foi isso? Foi. Que, meu Deus do céu. A famosa caneta, né? Se ele deixa. Saia. Perde aquela bola ali. Eu não sei o que seria. Porque acabava o jogo ali, né? Cá pra nós. Porque o torcedor ia ficar no estádio fazendo o quê? Eu não sei não. Enfim, eu citaria ele. Lógico, Durval foi bem lembrado por você. Agora, Vitor, pra mim, Jesus Cristo. Páscoa voltou muito mal. Páscoa tá sem. Nenê caiu muito de produção também nesse último mês. Isso. Richelli ainda meteu umas bolas contra a opinião de Fábio, mas Richelli ainda fez umas viradas de bola. Não, Richelli, ele é primeiro volante, é como eu sempre falo. Ele não pode aparecer no jogo. Ele tem que ser aquele jogador que joga pro time. Ele não pode ser o jogador que arma a jogada, porque eu sou veementemente contra isso. Tem muita gente, eu acho que até a maioria, acha que Richelli é aquele volante estilo Paulinho, estilo Hernani, que chega... Eu não vejo o Richelli assim. Pra mim o Richelli é aquele jogador de proteção de zaga. Isso aí é perfeito, isso aí é certo. Ora... E o Azevedo, hein? FA, falso atacante. Né? Eu tô com medo da Ponte Preta desistir, né? Essas alturas. eu fiz uma enquete hoje, torcedor que tá em casa, a gente tá rindo para não, né? Para o clima também não ficar de velório aqui. Mas eu coloquei hoje uma enquete no Twitter para saber, no Facebook do Eu Pratico Esporte, que eu nem falei no início, é o facebook.com/Eu Pratico Esporte, e meu Twitter é
Alessandro com 2S, M de Marrocos, C de casa. Mas vamos lá. Eu coloquei uma enquete nesses dois, né, nas redes sociais, perguntando se o torcedor do Sport o que achava da renovação do contrato de Felipe Azevedo. Excetuando três sims, meu amigo teve uns 50, 60 votos, salvo engano. Eu perdi as contas. Tudo não, 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 e neguinho queria opinar, porque neguinho só não aguenta só dizer não, né? Você pede para dizer sim ou não, mas ele tá tão arretado, tá tão que ele começa, né, e opina. E eu li algumas opiniões. Só a diretoria do Sport que não tá vendo que, além de Mike, que renovou, lembra aí, Henrique, outro aí que renovou, que a torcida foi contra? Henrique Matos. Henrique Matos. Danilo. Que não cabe. O Wendel. Não dá o Wendel, não dá mais espaço, não existe espaço mais para Felipe Azevedo no Sport. Tem mais algum ano que ele tenha que provar? Será que ele vai render? Ele é isso aí que está aí. Bom ou ruim, para alguns aí, quem eu votou, eu não acho. Eu acho que o jogador... Lamentável, né, Alessandro? Lamentável que o diretor de futebol, Arnaldo Barros, na entrevista dele, né, que nós até publicamos no site da Leões, afirmando que o Felipe Azevedo tem uma proposta do Sport em mãos e que ele é um jogador muito talentoso e que o Felipe Azevedo vai escolher se ele vai ficar no Sport ou não. A proposta do Sport tá na mão dele é para R$100 mil e ele tem uma da Ponte Preta por 80 mil, salvo engano. Eu acho que R$100 mil para Felipe Azevedo é muito dinheiro, principalmente para o momento e para o que ele vai render para o Sport. Pegava esses 100 mil, como você diz aí, Henrique, pega esses 100 mil, guarda, pega Mike, empresta para um time aí do Nordeste, para um América, para um ABC, ou sei lá, qualquer outro time que possa aparecer, paga metade do salário, paga inteira, eu acho que ainda é lucro. Ô, Alessandro, com o salário de Azevedo e de Wendel, você contrataria o Ricardo Oliveira. Eu tô insistindo no Ricardo Oliveira, não é porque só existe Ricardo Oliveira no mercado, não. É que pra mim foi um exemplo clássico do mau planejamento do Sport esse ano. Porque o Ricardo Oliveira, o torcedor... Eu tenho informações, eu não sei se você pode confirmar, Alessandro, mas as informações que eu tenho e da fonte que eu tenho, eu bebo a água até o fim, é o seguinte: Ricardo Oliveira foi oferecido ao Sport em janeiro. Ele estava sem clube, ele estava voltando do mundo árabe e o empresário de Ricardo Oliveira queria um contrato de 1 ano e meio. E o Sport não aceitava fazer um contrato de 1 ano e meio. O Sport só aceitava fazer um contrato de risco. E aí, contrato de risco por contrato de risco, o Ricardo Oliveira preferiu ir para o Santos. O Ricardo Oliveira hoje é somente o artilheiro do Campeonato Paulista. E o salário que Ricardo Oliveira pediu foi de R$150 mil. O que me deixa meio assim, lógico, a crítica é para melhorar e para agregar, é que eu vinha saindo da arena de carro, já estava no carro, e o doutor Arnaldo Barros foi dar uma entrevista, eu achava, né, e não é do feitio dele, mas a gente fica sempre na esperança de ouvir uma entrevista estilo aqueles dirigentes... Romero Lacerda, né, que a gente não compactua muito, mas que era um estilo necessário nesse momento. Pronto, um cara que antes de chegar na imprensa já tivesse transmitindo na imprensa o que mais ou menos ele falou por elenco, lógico, com palavras mais, né? Mas por quê? Porque anos 80 tinham dirigentes aqui em Pernambuco, para quem é novo, que o cara entrava na vestiária chutando cadeira e gritando e dando porrada no sentido de esporro, né? de carão nos jogadores. Lógico, comedido, nada, ninguém entrava em violência e nada. Para que o cara tenha noção que está sendo dinheiro jogado fora, perdido, que a torcida está arretada, que tem elenco para isso, que aquilo outro. Então eu ouvi o doutor Arnaldo Barros falando ontem que se eu não tivesse ouvido o jogo, eu diria que o Sport tinha sido classificado. Com um jogo ruim e tal, mas o Sport classificou. Porque ele disse, não, tá, o planejamento tá dentro, o trabalho tá, né, tá assim, e a proposta aí, a gente tem uma proposta aí com relação a Felipe Azevedo, aí falou isso que você falou agora. Vitor era um jogador interessante, importante pro elenco, né? Eu sei que ele é advogado, por sinal um baita de um advogado, eu sei que o doutor Martorelli também, um baita de um escritório, eu também sou da área de direito, mas eu acho que tem momento para ser tão assim, tão advogado, vamos colocar assim, e tem um momento de ser o dirigente mesmo, de cobrar. Mas não é o perfil, né? Não é o perfil dele, né? Aí vai entrar no que eu já ia dizer, porque a gente não chama
né? Alguns são contra, outros são a favor, mas puxa vida, são dois caras que conseguiram títulos. Tem Ricardo Brito, que eu conheço muito bem, é competente, foi campeão brasileiro em 87, campeão pernambucano algumas vezes. Tem o Guilherme Beltrão, que muita gente, né, fala, Não, mas aí eu discordo de você. eu gosto, foi campeão em 2008, é falastrão, é bocudo, mas é um cara de bastidores. Eu acho que Beltrão, assim, uma coisa que eu não gosto dele é que ele rebate muito na imprensa, nas rádios. Ele é aquele cara, né, que o jornalista que gosta de resenha, joga a bola, ele esculhamba logo quem disse lá do outro lado alguma coisa contra o esporte. Então, esse lado eu não gosto. Mas, pô, foi campeão, né, em 2008 pelo esporte. Né? Um cara que eu conheço mais né, de perto, né? Tenho um contato de vez em quando com ele, e eu sei das ideias e fala de jogadores, de elenco, diz tudo isso aqui que você está falando aqui, que fulano foi oferecido, aquilo. Tem uma visão boa, mas são dois exemplos que podem ter muito mais exemplos do que isso, né? No estilo Homero Lacerda de ser, né? Que eu também cresci como ídolo, né? Assim, Homero, mas Homero hoje tem alguns defeitos que não vale a pena nem citar aqui agora, termos de liderança e situações assim que não vale agora, mas termos de boca, de falar, de ir para a imprensa, de cobrar de elenco, de comissão técnica. Então a gente está precisando disso, de não só da gente contratar, não só da gente colocar alguns atletas desses que estão aí emprestados, não digo liberar não, é emprestar e pagar o salário do cara para abrir espaço. Tá muito passivo, né? O esporte tá muito passivo, aceitando as coisas com muita naturalidade, assim. Uma perda de um campeonato ridículo desse, normal, perda do Nordestão, que gerou um prejuízo de pelo menos 3 milhões de reais, tudo normal, né? Saída sul-americana na primeira fase, normal também. Fora a renda, né, Henrique, no Campeonato Nordeste e agora no Campeonato Pernambucano, de renda. Tá... O total é no mínimo 5 milhões de prejuízo, no mínimo. Né? Então tudo normal, tranquilo, não é o fim do mundo, como o Martorelli afirmou hoje. Não é o fim do mundo, realmente. Agora também não é nada para estar em maré mansa, né? É isso que eu estou dizendo. Então para parar agora, né? Essa semana aí que interessa o jogo contra o Central, interessa, claro. Mas já era hora e já antes, eu acho, já era para ter anunciado os atletas que estão certos, né? Porque o cara que está no elenco hoje, o cara sabe, pô, o cara tem o telefone dos colegas. O cara sabe que não vai, por exemplo, um Vitor, só se ele estiver em outro mundo, mas achar que ele vai ficar no esporte, porque se ninguém entrou em contato até agora com ele, não adianta, não vai ficar. Então o cara desse entrou em campo sabendo que não pode se machucar porque vai para outro time, porque, né, ou vai ficar desempregado, mas já deveria ter anunciado. A diretoria do esporte já deveria ter chamado mais pessoas experientes, com todo respeito a quem está lá no momento. O presidente do esporte já deveria ter ido ao ar para falar algo mais do que, né, colocar panos, né, panos. Inclusive, eu acho que o time que tem que entrar contra o Central já é um time de jogadores assim que vão realmente permanecer, né? Correto. Porque se botar o time aí, esse time aí vai arriscar ficar de fora do Nordestão ano que vem, que vai ser outra humilhação sem tamanho. E ainda digo mais, e citei hoje no texto que foi postado lá no Globo Esporte e no Eu Pratico Esporte, que se não o presidente vinha a público e fazer as reuniões dele essa semana, de urgência que é para nós, que o Campeonato Brasileiro está aí, né? E chamar a diretoria de futebol e ou propor para botar mais gente, ou reciclar, ou colocar todo mundo para fora e começar de novo com outro. Que aí seria, né, eu entrar também na Defcon 10, né? Perigo total. E ver essa questão de elenco, minha gente. O esporte está precisando. O esporte a gente pode aqui, né, ver como foi o planejamento do esporte de dezembro para janeiro, né? Hoje a gente já pode fazer uma análise mais apurada, já que finalizaram para a gente. A gente não tem mais chance de ser campeão de nada nesse primeiro semestre, né, no futebol. E acho que a gente pode fazer agora, né, Alessandro, uma análise aí, aproveitar que o Fábio tá aí, e fazer um balanço que a gente tinha prometido de fazer. Isso. Vamos falar aqui então dos atletas, né? A gente estava falando dos bastidores, eu, Henrique e Fábio, relembrando aqui alguns nomes de jogadores que chegaram e de que saíram. Eu vou falar primeiro os que saíram, né? Para a gente refrescar a memória e comparar com os atuais que estão aí. Então, vamos lá. Saíram Ananias. Que saudade. Serviria, não? Cá para nós. Seria titular, sem certeza. dúvida.
E saiu por quê? Cá pra nós. Que Porque o bobagem. treinador achou que tinha peças melhores do que o Ananias no elenco. Vamos lá. Ferron, alguma Não, coisa a falar? Foi com Deus. tá no mesmo nível. Os que chegaram tá no mesmo nível dele aí. Augusto, Pra mim faz falta. Faz também. Ibson. Pra mim também Também, faz falta. também, faz Eu falta. ia dizer isso agora, eu também. Falaram muito, mas eu teria ficado com Y. Patrick, Ha, essa aí eu vou me recusar a responder. Primeiro, pra mim é muito difícil admitir que o Patrick faz falta. é, Segundo, que talvez a gente tenha saudade de outros laterais aí que passaram que nem. Acho que Moacir tá fazendo falta hoje. talvez você comungue, acredito que comungue mesmo, da mesma opinião. Patrick, para mim, eu me recuso também a chamar ele de craque, fazer altos, né, tecer altos elogios. Mas Patrick, dos últimos 6 meses, vamos colocar, ele jogando aquela bola ali, ele, meu Deus do céu, titular do esporte agora, atualmente, incontestável. Vamos embora. Saulo, Ah, digo o que tá Saulo fazendo. saiu pra ganhar experiência e tá se É, destacando lá no EBC, inclusive, né? mas cá para nós, eu acho que já antecipando aqui, o Danilo Fernandes, eu acho que se continuar entrando do jeito que ele entrou, com calma, né, sabendo, acho que está rendendo, eu acho que e ganhando Não, moral tá. do esporte, Tá bem. né? Enfim, eu tô É achando uma que Saulo, aposta ainda, é uma aposta, né? mas até o momento, comparando os dois, Saulo e ele, eu acho que ele está à frente de Saulo. Mas o Saulo tá muito bem lá no ABC, viu? Mas jogar no ABC, e com todo respeito ao amigo aí que está ouvindo, que é de Natal e é torcedor do ABC, comparar a pressão do ABC, né, com jogar no esporte aí é onde entra aquele psicológico que algumas vezes, né, ele deixou a desejar no jogo, né, aquela falta de atenção e por aí vai. Mas enfim, Neto Baiano, Olha, o Neto Baiano do primeiro semestre do ano passado faz muita falta. O Neto Baiano de 2015, do que ele tá jogando, não sei se. Agora, ele seria titular, mesmo assim. eu não sei se seria, mas veja só, Campeonato Brasileiro, o último que ele disputou pelo esporte, horrível. Horrível. Deixou a desejar em todos os sentidos. No Vitória agora, a torcida, eu ouvi dizer aí, alguns, né, colegas lá da Bahia, que o torcedor quer ver o diabo e não quer ver Neto Baiano. Principalmente naquele pênalti, que até você comentou aqui em off. Mas, entre ele e Azevedo, ele seria titular. Aquele gol que Azevedo perdeu, que a bola subiu, ele ali, ele teria feito esse gol. Ele colocava a bola Provavelmente, né? o ouvido, Provavelmente. a bola teria entrado com ele, provavelmente. Feio, mas tinha feito. Não podemos dizer o mesmo de Samuel, né? Como é? Ave, Ma... A gente Ave não pode dizer Maria. o mesmo de Samuel, né? É bronca. Não Vamos sabe lá. se ele teria feito aquele gol. Segue o jogo, né? Leonardo, pra mim não faz falta não. Não, esse aí não. É um Aí, bom jogador, foi um bom jogador, né? Enquanto Mas ele foi atleta, ele foi um excelente centroavante. Mas ele já chegou no esporte já em inchado, de muito carreira. inchado. ele já vinha A, do, do, atleta, a, do Atlético Mineiro com esse histórico aí de DM, né? Inclusive eu até cheguei a citar isso em um dos programas. A época era o podcast do Rugido do Cerrado e eu tinha comentado isso, que tinha essa informação, tal, enfim. E o último aqui que eu vejo aqui que a gente lembrou foi Érico Júnior. E aí? Érico Júnior é do nível de Mike, de nível desses outros garotos que o Eduardo promoveu aí. Tá no mesmo nível aí do Alisson, do Mike, enfim. Não ia fazer muita diferença, não. Vamos lá. Chegaram Luiz Carlos, goleiro. Esse aí nem estreou, né? Isso. Alguma coisa para falar? não, não sei nem quem é esse cara. Danilo, goleiro do teu time. Ah, é? Que Ele, time? ele veio lá se eu não me engano, ele veio do Internacional de Porto Alegre, né? O Sport parece uma sucursal lá do Inter. Se fosse a sucursão para trazer alguns jogadores aqui, né? Aí tá valendo. Mas vamos lá. Oscar, Valdívia. Já pensasse. Danilo Fernandes, para mim, Até agora não comprometeu, não, né? Fez o papel dele. para É, mim tá jogando bem. Às vezes que entrou bem, enfim, tudo isso que a gente já comentou sobre ele.
Tem um aqui que agora é sócio do DM, Alex Silva. Meu Deus. Olha, os jogos que ele fez no início do ano não credenciaram ele a nada, né? A gente não pode apenas dizer assim, ele se lesionou. Mas antes da lesão, ele não justificou sequer ser titular e o Vitor ser reserva, né? Até porque os dois revezaram bastante no início do ano. Vitor entrou porque não tinha outro. Porque se brincar, se eu estivesse correndo na Jaqueira 6 quilômetros, 4, 5 vezes por semana, eu acho que me chamariam. Se eu me candidatasse lá, iam me chamar. Só era botar o meião, o calção e a camisa e eu ia fazer mais bonito do que ele. Que eu já joguei de ponta direita na minha época e o ponta direita é um lateral hoje, né? Agora, o Vitor tem uma pontaria arretada, viu? Se tu Nas botar um costas cone, se tu botar um cone ali do lateral, ele só vai acertar no cone. É uma pontaria arretada que ele tem. Rapaz, é impressionante quantas bolas ele vai cruzar. Ele espera o zagueiro marcar a posição da bola e cruza nas costas do zagueiro ou na frente do zagueiro, né? Nos peitos do zagueiro, né? Na parte da frente. Enfim, da cabeça em qualquer parte. Sim, aí falando de Alex Silva, só para citar aqui, porque algum torcedor que está acompanhando agora os comentários, a gente vinha comentando, lembra, Henrique? Inclusive foi debate entre eu e você, a gente chegou até a falar sobre isso, que Alex Silva, para a torcida do Atlético, ele é gênio, ele é rei, não entenderam porque Patrick foi para lá e ele veio para cá. Alguns diretores também, não foi unanimidade a saída dele, e eu comentei aqui a época. E a gente disse, puxa vida, um cara desse vai abalar aqui, né? A gente fez uma baita de uma troca, né? Porque até então era uma fase, né, de Patrick que a gente vinha defendendo essa tese, essa situação, e realmente foi, né, o final do contrato dele. E vinha um cara que realmente estava cogitado lá para ser titular no lugar lá do menino, que toda vez eu esqueço o nome dele, que também é bom de bola pra caramba, o lateral. Marcos Rocha. Marcos Rocha, isso. Não tem jeito de eu lembrar do nome dele. Engraçado isso. Mudando agora, Matheus Ferraz. Esse daí fez uma partida só, né? Entrou na fogueira lá contra o Bahia. Acho que ele não comprometeu. Acho que ele fez uma estreia de razoável para boa, mas não dá para avaliar ainda, né? Não é um zagueiro assim que a gente tem a segurança de que vai ser o titular ao lado do Durval e o Páscoa perder espaço para ele, né? Eu achei ele um cara bem tranquilo, cara, experiente. Eu gostei dele. Mas assim, a gente contra o Bahia, né? A gente vai jogar contra São Paulo, Mas Corinthians. ele não estava perdendo nenhuma bola, Henrique. Cá para nós, entrou na fogueira. Cabeceia bem. Ele Cabeceia bem. teve uma ou duas, três bolinhas assim no primeiro jogo aqui na ilha, naquele dia que entrou na fogueira, que, lógico, o cara tá sem ritmo, não esperava entrar, aquela coisa toda, e deixou a desejar nessas três bolas. Mas entre mortos e feridos, para mim ele foi bem naquele jogo e vacilou naquela mão ali colocada, né, nas costas do Bahia, lá do jogador do Bahia, lá em Salvador, que é zagueiro, nem cabeceia para o meio da barra, para frente da barra, para meia-lua, e muito menos coloca a mão, né, ou um braço, ou fica escorada no cara. Por mais que não faça força, você dar azar para o juiz, dar munição para o juiz apitar. E foi o que houve. Aí pegou o Chiesa, fez aquela malandragem e o juiz errou, porque a força do braço não foi para fazer aquela queda toda, errou nesse sentido, mas que foi falta, ao meu ver, foi. E vacilou nisso aí. Mas A gente não é um zagueiro que a gente já diga assim, resolveu o problema da zaga. Para mim, o Sport ainda tem uma vaga a ser contratada, né, nesse miolo de zaga aí. correto. Uma só não, né? A gente tem, eu acredito que tem uns 5 ou 6 contratações se quiser, né, fazer alguma coisa no brasileiro, se não fugir de rebaixamento, disputar 13ª posição, enfim, por aí vai. O último aqui que a gente lembrou, Samuel. O Elber também, né? Tem o Elber, sim? O Elber, para mim, foi a única contratação do Sport que acrescentou alguma coisa ao elenco, né? Apesar do Elber ter perdido aquele gol lá contra o Bahia, eu sei que a torcida tá pegando um pouco no pé do Elber por causa daquele gol. Realmente ele não é um bom finalizador. Ele já mostrou essa deficiência no Cruzeiro, no Coritiba, mas acrescentou algo ao elenco, diferentemente dos outros. Os outros, para mim, são inclusive inferiores aos que saíram, que a gente acabou de ler a lista aí, você falou, dos dispensados, né?
Então, assim, pra mim o elenco foi enfraquecido, né? De 2014 para 2015. Eu também concordo que Elber foi meio injustiçado. Tem que cobrar, tem, lógico, mas desse elenco aí, é um dos caras aí que joga bem, não é finalizador, como bem você falou, mas entre mortos e feridos, como eu brinco aqui, está muito acima da. Né? Foi uma boa contratação. Finalizando, Samuel, que eu já citei aqui, a gente até já criticou e acredito que vocês Manda, também manda não, embora. não têm aprovação, né, do cara. Eu já vi alguma coisa que o Fluminense quer requisitar ele de volta. Ué, tá esperando o quê? É a hora, né? Aproveita, pega a promoção. Eu sei que o programa aqui a gente sempre centraliza assuntos só do esporte, mas deixa eu perguntar a vocês que eu estou curioso. Salgueiro e Santa Cruz, primeiro jogo. Resultado, 1-1. Fábio. Rapaz, 2-0 Salgueiro. Campeão pernambucano. Não, tu tá brincando ou tu tá falando sério? Tô falando sério, tô falando sério. Henrique, vamos direto então. Henrique, tu acha que quem é campeão? É melhor dizendo. A pergunta é assim: quem é o campeão 2015? Pra mim, o Santa Cruz. Eu acho também que o Santa Cruz leva pela história, torcida, camisa e também pelo time. São dois O, times e pra ruins. nós, o Ricardinho é o melhor treinador hoje de Pernambuco, né? O São, Ricardinho, ele traz essa bagagem de ex-atleta dele, enfim. Pra mim, ele é o melhor treinador hoje de Pernambuco e muito acima dos demais, né? são dois times ruins que vão lutar pelo campeonato, mas, perdão, mas entre Santa Cruz e Salgueiro, pelo que eu vi de Salgueiro e vi de Santa Cruz, eu acho que da Santa Cruz, pela camisa, pela torcida que vai incentivar, essa coisa toda que a gente sabe, né, de time grande. Só uma zebra que nem ocorreu, né? A gente pode dizer que foi zebra, Esporte Salgueiro. Ah, Oi, Zebra, agora pra mim não foi tão surpreendente pelos acúmulos de erros que a gente tem acompanhado aí, né? é. Principalmente do nosso professor aí. Eu não vou mentir, eu acreditava que o Esporte passasse pelo Salgueiro. Inclusive, meu discurso antes do jogo era de ir para o jogo, incentivar a torcida, e realmente a torcida foi. Cerca de 25.626. É um público excelente, né, para o jogo, pelos resultados que o esporte vinha. A renda é de 654.090 reais. Excelente, excelente. E o time faz o que, né, que faz isso aí, né, dentro de campo. Eu falava, eu disse, meu Deus, vai dar esporte, tranquilo, tal, essa coisa toda. Se jogar 30% do que joga, né? Pelo que eu vi contra o Flamengo jogar contra o Salgueiro, eu disse, ainda brinquei. Se jogar 30% vai dar esporte. Aí o esporte não joga nem 10%. É bronca. Pessoal, tem um basquete também, né? Sem querer mudar de assunto, mas mudando. Henrique, você é o expert aí em basquete. O que é que você pode dizer aí? Próximo jogo? Não, Como é não, que. só tô acompanhando como outros torcedores rubro-negros, né, que querem ver o esporte disputando a NBB, né? É uma mídia muito grande que a NBB tem hoje. É uma das principais competições de basquete hoje, a gente pode dizer, no planeta, né? A gente pode até falar isso. E o esporte está apenas um confronto de chegar à NBB, né? O esporte agora está na final da Liga Ouro contra o Caxias do Sul. O Caxias do Sul tem a vantagem de ter a melhor campanha. Se for necessário, fará 3 jogos em casa, né? O confronto é a melhor de 5. Quem vencer 3 garante a classificação para a NBB. As duas primeiras partidas vão ser lá em Caxias do Sul. Tem as datas aí, Henrique? É no dia 1º de maio, feriado. É lá, né? Isso. Sexta-feira agora. Isso. E no domingo, dia 3 de maio. E depois o Sport vem para Recife no dia 6 de maio, no ginásio Marcelino Lopes. Esse jogo pode ser, né, o jogo derradeiro, né? Se alguma das equipes fizer 3-0. E se houver necessidade de um quarto jogo, também será em Recife, no dia 8. E, havendo a necessidade de um quinto jogo, vai ser lá em Caxias do Sul, em data ainda a ser definida. Agora, o importante é o Sport trazer pelo menos uma vitória lá de Caxias.
Porque aí ele vai fazer 2 jogos em Recife. E a gente venceu o Caxias 2 vezes em Recife, na primeira fase. Nós perdemos 2 lá, uma na prorrogação, e vencemos 2 em Recife. Então Esse se a time, gente conseguir uma vitória lá, a gente pode fechar o confronto em talvez 3-0 ou 4-1, né? esse time do basquete, você que está acompanhando melhor do que Ou eu, melhor, 3-1. esse time do basquete que você acompanha melhor do que eu, esse esporte, ele é meio caseiro, né? Ele ganha em casa e fora ele é meio complicado para ganhar, né? É, assim, ele começou bem a competição, né? Venceu aqui o Brasília, né? Venceu o próprio Campo Aqui, Mourão. aqui que você diz aí em Brasília, né? Isso. Tá. Venceu o Campo Mourão, lá no Paraná, né? Na primeira fase também. Fez um jogo muito duro contra o Caxias, foi até a prorrogação. Mas realmente, assim, nesse playoff, né? Contra o Campo Mourão, abriu 2-0 em Recife e acabou perdendo as duas lá em Campo Mourão. E o terceiro jogo foi aquele sacrifício, né? Decidido na prorrogação. Mas parece que a equipe ela tem um apagão assim num determinado quarto. E aí toma 20, 30 pontos assim num quarto só. Que foi o caso agora, né? O time tava. Exato. Eu vi umas tuitadas do colega que estava fazendo lá no Facebook do Eu Pratico Esporte, e eu na rua e ele tuitando os resultados, as cestas e tal, e eu tranquilo, isso é 20 e tantos pontos, né, de vantagem. Era 20 pontos, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Pronto, então aí eu vi essa última notícia, né, lá no Facebook, entrei e disse, pô, que legal, o Sport, né, ganhou. Aí deu um tempinho, quando eu entrei no site, aí a prorrogação, eu disse, pô, foi o que aconteceu, né? O time desmaiou, saiu de campo, como de quadra, que foi o que aconteceu, né? Então, tem esse lado aí, eu acho que é psicológico, não sei, eu acho que é um preparo. Tá Também faltando. é cansaço, né? Às vezes o treinador precisa fazer um rodízio, né, dos jogadores. E talvez o esporte não tenha esse elenco assim para fazer esse rodízio e enfim. Inclu- Inclusive, você quando falou em cansaço, eu queria citar aqui que é uma ideia. Eu fui para um jogo na ilha e vi as torcidas organizadas colocando aquelas bandeiras penduradas nas paredes, né? Logo acima da arquibancada, onde tem aquelas entradas de ar. Eu sendo um diretor, eu não deixaria fazer aquilo, porque é humanamente. Não digo sacanagem, mas um crime fazer aquilo com o torcedor que está ali dentro, porque o ar não circula. A quadra é coberta com aquelas telhas brasilite, então o calor fica ali dentro e não tem saída de ar, fora aquela porta que ainda abre, que dá de frente para o campo auxiliar e a porta principal. Mas no restante da quadra toda fechada. Então, para que colocar essas bandeiras, né? Coloca em outro lugar, leva a outro tipo de situação para ajudar não só quem está na quadra, né, para ter um conforto, né, melhor, porque 11 horas da manhã um jogo em Recife é uma sauna. Então, O, oi, o fala. Henrique, vocês vão falar pessoal que vai ser transmitido via online, né, o jogo. Ainda a confirmar, né? Mais pra frente aí eles devem informar, mas provavelmente os jogos serão transmitidos pelo site, né, da Liga Nacional de Basquete. Aí a ser confirmado aí mais pra frente aí. Bom, torcedor, essa classificação aí passa pela sua, né, pela sua responsabilidade de entrar lá na quadra e gritar e comparecer, gritar o casar casar e incentivar. O time precisa e já mostrou que precisa da torcida. Eu estava vendo, Henrique, o lançamento do material do basquete e tive o prazer de ir lá na loja, né, da patrocinadora aqui no Shopping Recife. E apesar do preço, que eu também concordo com vocês, eu acho que a Adidas aí deu uma mancada. As camisas custam R$ 200 e a outra 150, 160 uma e a outra R$ 200, que é a rubro-negra. E as bermudas também. Agora, no preço, a Adidas deixou a desejar. Mas na qualidade do produto, sinceramente, se você tiver a oportunidade de pegar a camisa e vestir, é uma qualidade que eu digo a vocês, é melhor do que todas as camisas que o esporte já lançou no futebol. Em termos de qualidade de blusa, da camisa, que eles não chamam de camisa, não, eles chamam de jaqueta, né? Acredito que é jaqueta, enfim. Mas é essa camiseta aí. Agora, cara, né? Uma camiseta de basquete, como o Fábio, acho que foi Fábio, Foi eu. argumentou no Twitter que é um time ainda que não é primeira divisão. Isso aí conta, lógico que conta. Tem torcedor que compra o E não material. é uma camisa assim que você vai frequentar todo lugar, né? É uma camisa regata, né?
Então não é uma camisa que você vai usar como a gente usa a camisa de futebol normalmente, né? É, com a camisa fechada, você diz, né? Isso. Com E manga. o precinho é de time de NBA. O precinho. É o mesmo preço da NBA. É, mas é lançamento, eu acredito que daqui a pouco baixa os preços. Agora, se o Sport se classificar para a NBA, meu amigo, para o Aí NBA, eu compro uma. Aí eu para a compro. primeira divisão, aí, meu amigo, Aí essa eu. camisa não vai cair de preço nunca, só quando lançarem outras. Aí tu tira o caranguejo do bolso. É bem por aí. Pessoal, para finalizar aqui, eu não perguntei a vocês, mas vou perguntar agora. Eduardo Batista é merecedor de continuar no esporte depois desses resultados? Olha, torcedor, não desligue ainda se você estiver ouvindo pelo celular, pelo seu computador, não desligue ainda que a gente ainda vai descer o pau aqui, tá? Olha, não é novidade, né? Porque eu já vinha comentando através dos textos, né? E internamente nos nossos grupos aqui, que eu já tinha me posicionado em relação a Eduardo Batista. Para mim, ele apresentou deficiências muito grandes para ser treinador de um clube como o Sport numa Série A. E não falo só desses últimos jogos não, que foram as gotas d'água. Eu falo do planejamento. Se Eduardo tem uma importância muito grande internamente no elo entre a base e o profissional, isso eu não discuto. Eu até acredito que sim. Agora, para ser treinador da equipe profissional, né, principal do esporte, não acho. Acho taticamente muito fraco. Acho que as indicações que ele fez para a montagem do elenco muito fracas. Acho que ele não aceitou nomes que foram oferecidos de forma, diria até arbitrária. Acho que no plano de leitura de jogo ele é muito fraco também. Prova disso são as substituições sem coerência, sem nexo. A que ele fez lá contra o Bahia em Salvador, de pôr o Danilo. O Danilo não vinha jogando com a equipe profissional, aliás, desculpa, com a equipe titular há muito tempo. O Danilo vinha jogando só na equipe reserva. E aí ele põe o Danilo num jogo daquele e tira o garoto Neto, que estava muito bem. Ontem, né, no domingo, contra o Salgueiro, ele matou o meio-campo do Sport. O que ele fez foi um crime. Eu quase quebro o copo de cerveja lá. Fábio tava do meu lado. Eu quase tenho um infarto ali na hora. Quando ele tirou o Diego Souza. Não vale a Cara, pena, se né? o Diego Souza não tava jogando nada, mas era o único que poderia fazer alguma coisa, como foi o único que fez. E ele matou o meio-campo. O problema não tava no meio-campo. Então, assim, são erros O Sport ficou que nem grotescos. time de pelada. Quando dá o segundo tempo da pelada, fica zagueiro contra atacante. É coisa simples, olha. O Sport estava mal no meio-campo? Na minha opinião, não. O problema do Sport estava no ataque. E você ia resolver o ataque como? Com jogadores que não provaram nada até agora em 2015? Com o Mike? É lógico que não ia resolver. Mike, Joel e Samuel. Pois é, não resolveram nada até agora e não ia resolver ontem. Pelo amor de Deus, eu acho que foi erros grotescos que descredenciaram ele a ser treinador do Sport numa Série A. E a minha opinião é essa. Agora, tirar o Eduardo Batista para ver quem vai contratar, aí eu não concordo. Eu concordo e E eu tenho um nome em mente. Eu tô pensando se eu revelo ou não, porque eu não gosto de revelar nomes ou individualizar. Mas eu tenho um nome em mente para ser treinador do Sport e eu só tiraria o Eduardo se fosse para ser um desse nível, né? eu sempre Eu vou defendi. falar, Cristóvão Borges, tá? Eu só tiraria o Eduardo para ser um Cristóvão Borges ou um do nível dele. Ele pediu um absurdo aqui para vir para o esporte. Mas, olha, treinador de Série A, ele vai pedir absurdo mesmo. E Mas todo mundo vai pagar absurdo. será que ele tem essa bagagem toda para pedir isso, Henrique? Na minha opinião, tem. Na minha opinião, os trabalhos que ele fez foram muito bons. Eu vinha sempre elogiando e tem uma ideia formada sobre Eduardo, um cara que precisa de experiência, precisa de rodagem. É um bom técnico, né? Nada impede dele voltar um dia ao esporte. Para o que ele, Como outros voltaram, né?
para o que ele tinha de experiência nem digo, para o que ele tinha de rodagem aqui no esporte, eu acho que ele fez muito o ano passado. Só que chegou um momento agora que estancou. Eu sinto que com alguns atletas, não sei se é uma impressão minha olhando, mas ele não tem mais aquela situação de líder, de chefe com um ou com outro atleta. Inclusive, quando eu vejo as substituições, eu olho muito para a expressão do corpo, né, do atleta com relação a ele, enfim, esse tipo de situação. Mas eu acho que para o bem do esporte e para o bem dele mesmo, eu acho que Eduardo Batista necessitaria sair do esporte ontem. Né? Agora, lógico, tirar para ir atrás de um nome, né? Não. Só que, quando a gente vê a falta de planejamento, os erros com contratações e renovações, essa coisa toda, eu tenho quase que certeza, que ainda vou ter isso aí essa semana, né, de contato com um monte de gente, mas eu tenho quase que certeza que se fosse para dispensar o cara ontem, ou se ele pedisse para sair, eles não têm um nome para colocar, para ver qual é, e iam correr atrás ainda. E é por aí, eu acho que o esporte está numa situação séria, beirando aí disputar para não cair literalmente. A gente vai ouvir da imprensa do Sudeste, principalmente, que o esporte vai tá para... Né, um dos times para cair, sempre o esporte está no meio, sempre o Náutico, sempre um time do Nordeste quando entra. E a gente vai ouvir isso e vai ter que ficar calado dessa vez. Claro, e é porque assim, as coisas são cíclicas, né? Vocês podem recordar o que foi que aconteceu em 2009, o que foi que aconteceu em 2012. A mesma coisa. A gente entra no campeonato com essa letargia, com essa passividade de como se a gente fosse disputar uma pelada, como se a gente fosse estivesse brincando de botar time na Série A. Falta ousadia, falta uma diretoria arrojada, como você bem colocou aí anteriormente, para sentar e dizer, olha, não está dando certo isso, a gente está gastando muito dinheiro com jogadores que não estão produzindo, aqui não é cabide de emprego, tá? Ninguém vai ficar aqui por gratidão nem por amizade. Então, tem jogador ganhando 100 mil, 80 mil aqui, que nem jogar, nem ficar no banco fica. Então, a gente vai ter que enxugar esse elenco, vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos trazer 3 ou 4 reforços para resolver. O Sport vai entrar no campeonato com um time forte. E ponto. A gente não vai... Eu, por exemplo, eu não quero que o Sport entre. Ou melhor, querer eu quero. Mas eu não imagino que o Sport vai entrar para ser campeão. Mas para ficar em sexto, sétimo, oitavo, a gente sabe que dá. Então, talvez a diretoria entre nessa letargia. É uma coisa cíclica que vem acontecendo no esporte desde 2001. É a mesma coisa. É por isso, Alessandro, aquela minha agonia do ano passado, se você lembra, de eu falar, olha, nesse ritmo, em 2016 o Sport vai disputar a Série B de novo. Porque o ciclo é o mesmo. Pra mim, não existe esse negócio de primeiro ano de Série A. Pra mim, a diretoria ela tem pouco dinheiro, então invista nos pontos certos. Você não pode pagar caro a jogador mediano. Porque hoje a gente tem o Neto Moura, que eu acho que não ganha nem 5 mil reais, e que joga muito mais do que o Wendel, que ganha 100 mil. Então você não pode manter o Wendel no elenco por amizade do treinador. Não é cabide de emprego. Futebol tem que ser profissional. E tá aí mais um erro do Eduardo Batista. Ele priorizou as amizades ao lado técnico. Infelizmente, né? A realidade é essa. Pra mim, o Eduardo Batista tá no feio da navalha. Ele se perder 4 jogos agora com o Chapecoense, ou na Copa do Brasileirão, ele cai. Mas a Chapecoense, você tem aquele discurso de que o Sport queria ir pra Sul-Americana. Então tava planejado o Sport sair pra Chapecoense. Que vai ser o primeiro time de Série A que a gente vai enfrentar esse ano, por sinal. Que a gente tá falando de todas essas tragédias de 2015, que o Sport não conseguiu fazer uma partida completa decente, e nós sequer enfrentamos um time de Série A esse ano ainda. Eu acho e não queria, né, e não quero, óbvio, esse resultado, nem para ele nem para o Sport, óbvio. Mas a única forma de Eduardo Batista não ficar para o Campeonato Brasileiro é ele não ficando no Pernambucano, nem em terceiro lugar agora no confronto contra o Central. Fora isso, meus amigos, só no Campeonato Brasileiro, se ele levar muita pancada, viu? Atirar pelos 8 jogos, salvo engano, né, no ano passado, ficou sem vitória, é uma coisa...
irreal ver a saída dele. Lamento porque eu gostaria muito, né, que alguns erros que ele cometeu não tivessem sido cometidos e essas desclassificações aí que aconteceram. Mas o ciclo dele, para mim, no esporte, para o bem dele, para o bem do próprio clube, principalmente, já acabou. Eu acho que é a hora dele arrumar outro desafio aí em outro clube do Brasil e aproveitar essa moral que ele está aí no Sudeste, principalmente. Pessoal, Ou então vá, estudar, vá pra Espanha estudar futebol. Seria bom pra ir, fazer um curso, né? É, pessoal, tá bom. Vamos finalizar aqui, até pelo tempo, Fazer e um Pronatec, né? é um Pronatec. é o que faltava agora. Pessoal, agradecer Henrique Santos, Fábio Brito. Foi mais um Rápido Eu Pratico Esporte. O programa pode ser ouvido, né, lá no eupraticoesporte.com.br e no portal do globoesporte.com/esporte. Aí você desce lá um pouquinho, do lado direito, no canto, você vai ver a foto de Alessandro Matias, que é quem está falando aqui, para quem não conhece. Clicou lá no blog, que também tem o nome de Eu Pratico Esporte, você vai ver a postagem com esse programa. Meu Twitter, para quem quiser, @Alessandro com 2S, sempre de Marrocos e de casa. E o Facebook do Eu Pratico Esporte é facebook.com/Eu Pratico Esporte. Henrique Santos, Fábio Brito, obrigado por mais uma vez. Valeu.